eu sou psicólogo e consultorado, eu tenho há alguns anos viajado pelo Brasil para ensinar pessoas a aplicarem terapia ABA. Eu tenho alguns clientes em São Paulo onde eu aplico terapia ABA diretamente com eles, mas mais frequentemente eu treino pessoas para fazer isso. E aí nesse processo tenho dado bastante cursos por aí e queria saber quem estava no curso que eu dei aqui da outra vez. Todo mundo é novo? Legal. Isso significa que a gente vai ter mesmo que fazer uma revisãozinha conceitual. Os temas de hoje são principalmente resolução de comportamento e problema. Eu vou falar um pouquinho sobre atividade de vida diária também. E eu acredito que a gente ainda vai conseguir falar sobre linguagem. Não é o plano inicial, porque o plano inicial é resolver comportamento e problema, mas eu acho que dá para falar um pouquinho sobre linguagem também. Quantos de vocês são pais de indivíduos com autismo? Então, profissionais, só para confirmar que tem bastante. E aí varia, né? Quem é psicólogo? Fonoaudiólogo? Pedagogo? Pedagogo ganha. Vocês são a maioria, gente. TO. Você é psicóloga e pedagoga? Tem mais alguém que é psicóloga e pedagoga? Esses estudaram, hein? Não é? Psicopedagoga. Ah, tá. Psicopedagoga tem? Certo. Educador físico? Médico, dentista? Médico? Dentista? Alguma que eu esqueci? Enfermeiro? O que mais que alguém falou aí? Arte terapeuta. Arte terapeuta? Fisioterapeuta. Tá, fisioterapeuta. Bom, mas os pedagogos ganham. E esses pedagogos que são aqui a maioria, quais de vocês trabalham, têm alunos autistas? Todos, claro. De escolas públicas, levanta a mão. De escolas particulares? E os outros? Instituições, a PAI? Tá, legal. Então tá, eu acho que vocês das instituições vão ter bastante informação. Tem diretores aqui dessas instituições? Coordenadores ou só os profissionais? Coordenadora? Certo. Eu estava dizendo para a Érica, agora há pouquinho antes de vocês chegarem, ela falou, o pessoal tem interesse em saber muito sobre como resolver comportamentos problema, né? Queriam uma formação continuada nisso. E eu estava dizendo para ela que, na verdade, é um tema cuja teoria não é longa. É delicada, é detalhada, mas a teoria não é difícil, só que tem algumas coisas para estudar. O problema, na hora de resolver comportamento e problema, é que ninguém faz o que tem que fazer, certo? As informações estão disponíveis, eu aposto que vocês já ouviram isso de outras pessoas. Quem já fez cursos Sunrise vai perceber que o que eles falam é muito semelhante ao que o ABA faz. O jeito deles resolverem comportamento e problema é totalmente baseado na terapia ABA. Então as informações provavelmente vocês já sabem muitas. A questão é que ninguém faz o que tem que fazer. Por isso que os comportamento e problema continuam. Então, para resolver o comportamento e problema, vocês podem estudar o quanto for. Estudar não vai resolver. Vocês vão ter que fazer mesmo. Por isso, antes de começar a falar, eu sempre quero perguntar para vocês qual é o objetivo de vocês. Se o objetivo de vocês é resolver comportamento e problema, então vocês vão ter que pôr a mão na massa. Eu sempre digo que é muito fácil falar que você quer, que você deseja alguma coisa, quando você está sentado descansando no sofá. Não adianta querer, ter vontade, ter desejo e ficar sentado no sofá. É só ação mesmo que vai resolver o problema. E muitas vezes, infelizmente, eu vejo que as pessoas não resolvem porque simplesmente não acreditam que é possível que o comportamento do problema seja mudado, ou que o aluno possa aprender, ou que o filho possa aprender. Tem gente que já começa desistindo. Por que começa então? Se você não acredita na possibilidade de que uma mudança vai acontecer, então passa a bola para frente se você for profissional. E se você for pai, vai procurar ajuda para você resolver os seus problemas, porque é necessário você estar centrado, focado, consciente das coisas, para depois resolver o comportamento e problema dos filhos, ou para ensinar os filhos. Então vocês têm que ter
vocês têm que acreditar que é possível mudar. Se ninguém acreditar que é possível mudar, não tem por que tentar. O que você deseja para o seu filho e para o seu aluno? Eu sabe o que eu vejo mais? Eu brinco com alguns pais, né? Vou atender as famílias, treino profissionais e convivo com bastante pais e mães. E eu falo para eles, quando eu percebo, às vezes o maior problema do seu filho são vocês mesmos, porque são vocês que não permitem que eles cresçam. O pai que dá comida na boca do filho, a mãe que dá comida na boca do filho, todo santo dia, o menino nunca vai aprender a comer sozinho, não vai aprender a comer sozinho. As crianças típicas, até dá certo essa colher de chá. Se você botar comida na boca dele, uma hora ele vai aprender a comer sozinho. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, inevitavelmente, que ele vai para a escola e todos os amigos dele vão comer sozinho, e se ele ficar esperando que a professora dê na boca dele, uma hora ou outra os coleguinhas vão até começar a tirar sarro dele. E aí o próprio convívio social, as próprias regras sociais vão modificando o comportamento. Né? Os meninos típicos, as meninas típicas vão aprendendo, na pior das hipóteses, por conta da observação social, das relações sociais, das regras sociais. Os indivíduos autistas, vocês sabem, eles não se importam muito com essas convenções sociais. Então, para eles, não faz a mínima diferença se alguém vai tirar sarro deles por estar comendo com ajuda. Ou se alguém vai tirar sarro porque precisa que leve ele ao banheiro. Ele não está nem aí, infelizmente. Certo? Então, não adianta dar colher de chá hoje, porque amanhã não vai se resolver sozinho. Não adianta falar, ele é pequenininho, deixa para depois, porque esse depois nunca vai chegar. Eu dei um curso uma vez em Minas Gerais e depois do curso os pais insistiram, eu já estava morrendo de cansaço para que eu fosse para a casa deles conhecer o filho deles. Era um menino de 24 anos, um homem, em outras palavras. Não era mais um menino. Mas eu falo que era um menino porque eu cheguei lá e ele estava com uma roupa do Pablo do Backyardigans. E ele estava tomando Nescau e os pais davam a colher, pegavam o Nescau com uma colher e davam na boca dele. E eu falei, tá, deixa ele tentar sozinho. Ele reclamava, chorava, não sei o que, os pais cediam e davam na boca dele. Certo? 24 anos. Até hoje esses pais estão esperando ele querer fazer isso sozinho. Mas ele nunca vai querer fazer isso sozinho enquanto for dada a colher na boca dele. Eu gosto de contar essa história para mostrar que os indivíduos autistas, eles não seguem os mesmos, não aprendem do mesmo jeito, não passam pelos mesmos processos das pessoas típicas, por isso que eles necessitam de ajuda especial. Então não existe essa coisa de esperar à vontade, infelizmente. Não existe essa coisa de aprender depois. Não existe essa coisa de deixa de fazer birra hoje porque amanhã vai passar. Não vai passar. Só vai passar se alguma coisa for feita. Só vai passar se vocês agirem. Tá? Então, eu estou falando isso porque eu não vou falar só de comportamento e problema, eu vou falar de atividade de vida diária, que também é simples a teoria, mas também requer muita paciência, esforço e perseverança para que funcione. Por isso que eu digo, quanto você realmente deseja isso? O quanto você está afim de passar pelo processo difícil que é mudar o comportamento de uma pessoa autista? Possível é. É bem difícil, mas é possível. Tá? Nesse mesmo curso em Minas Gerais está cheio de exemplos, né? Uma mãe, eu vou contar para vocês uns procedimentos daqui a pouco, e ela estava me contando quanto tempo e como foi difícil para ela mudar o comportamento do filho. Era o seguinte, ele acordava de madrugada, 1, 2 da manhã, e ligava a televisão no último volume. Incomodava não só a família, incomodava os vizinhos também, certo? Se ela tentava desligar a TV e colocar ele de volta para dormir, ele chorava muito, muito, muito e atrapalhava os vizinhos do mesmo jeito que a TV. Ou seja, era muito complicado. Ela decidiu, depois de fazer um curso onde contaram um pouco sobre resolução de comportamentos e problema, ela decidiu, ok, eu vou resolver esse comportamento e problema. Essa história de acordar de madrugada e ligar a TV de último volume vai desaparecer. E assim ela fez. De acordo com ela, eu acho que ela me contou, não me lembro exatamente, mas foram 2 semanas, ou um pouquinho mais até, ou seja, 15 para 20 dias, de um menino chorando desesperadamente toda noite.
porque ela não deixava ele ligar a TV. Não adiantava chorar, não adiantava espernear, não adiantava gritar, não adiantava quebrar as coisas. Durante 15, 20 dias, toda noite isso aconteceu. Até que, no 21º dia, estou chutando a data aqui, tá, gente? Não foram exatamente 15 dias, mas foi bastante tempo mesmo. Depois de certo dia, o menino foi lá e dormiu a noite inteira. Ou acordou, pelo menos, e não reclamou. Ou seja, depois de 20 dias de sofrimento, foi uma vida inteira de descanso. Tá? Agora, se ela ficasse esperando que um dia ele não vai mais acordar à noite e vai deixar de fazer isso, talvez ela espere para sempre. Pode ser que ela tenha sorte, ele desenvolva outro ritual, outra mania e desencane desse e desencanasse daquele. Mas se você quer jogar dados com o seu aluno, com o seu filho, não dá para jogar dados, não dá para ficar esperando, torcendo. Tem que resolver logo o problema. Então, o quanto você realmente deseja passar por isso? O quanto de vocês está disposto a 20 dias de trabalho árduo antes de conseguir uma resposta adequada? Vocês têm que saber que vocês vão ter 20 dias de trabalho árduo. Você está pronto para isso? É o que eu disse, a gente tem que ser honesto. Se a gente não está pronto, a gente tem que deixar alguém que está pronto fazer isso. Certo? Vou explicar mais para frente algumas coisas, e vocês vão ver que hora deixar, hora não deixar, hora ceder, hora não ceder, é pior do que ceder sempre. Tá? É melhor ceder sempre do que ceder de vez em quando. Como eu falei, é muito fácil querer mudar as coisas sentado no sofá. Só mesmo com trabalho árduo. Só mesmo trabalho. Isso aqui não serve só para trabalhar com autista não, viu, gente? Para qualquer coisa. Estou cansado de ver, eu quero ser o melhor professor da escola e ficar lá, sentado no sofá. Eu quero fazer tal coisa e ficar lá, sentado no sofá. Não tem jeito. Ou faz, ou não acontece. Vocês já devem saber, sejam pais ou profissionais, que os alunos autistas não gostam muito de aprender. O que eles puderem fazer para evitar aprender, eles vão fazer. Eles são preguiçosos por natureza. Todos somos. Mas parece que eles até são um pouquinho mais, né? Aquela história de lei do mínimo esforço parece que foi feita para eles mesmos. Sempre o mínimo esforço. Sempre o mínimo esforço. A gente tem que lidar constantemente com essa falta de desejo de aprender dos nossos alunos autistas. Todo mundo concorda com isso, gente? Eles não são difíceis de aprender? Às vezes eu acho que é mais um problema de eles quererem do que de eles conseguirem, não é verdade? O quanto eles puderem resistir a aprender uma coisinha nova, eles vão resistir. Em parte porque eles não gostam mesmo de mudanças. Em parte porque eles não veem importância naquilo. Por que é importante para um indivíduo autista se alimentar sozinho, se tem alguém que faz isso por ele? Como eu disse, não existe aquela questão de pressão social, regra social, eles infelizmente não se importam com isso. Por que um aluno autista vai querer aprender que isso daqui chama controle, que isso daqui chama relógio, que isso daqui chama água? Por que ele vai querer aprender? Se ele estiver alimentado e brincando, que seja pulando com as estereotipias dele, não tem por que ele aprender isso, não é importante para ele. As pessoas típicas rapidamente percebem que aprendendo que isso daqui é água, que isso daqui é relógio, que isso daqui é microfone, e etc, 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 eles vão conviver melhor, vão conseguir aprender, ter uma vida melhor. Rapidamente eles percebem isso. E às vezes eles querem aprender e fazer as coisas, as pessoas típicas, só para agradar outra pessoa, né? É muito engraçado aquele menino, aquela menina que fala: pai, mãe, olha para mim. Aí quer mostrar um pulinho. Olha como eu pulo longe. E dá um pulinho assim. Então quer aprender, quer se mostrar de propósito para receber atenção, para receber carinho, para receber aprovação. Os indivíduos autistas, infelizmente, não são guiados por esse tipo de motivação. Eles não vão chamar vocês para ver ele pular. Ele pode até ser carinhoso, chamar vocês para abraçá-lo. Existe essa lenda de que os autistas não são carinhosos, a gente sabe que é mentira, né? A grande maioria gosta de carinho, de abraço, etc, etc, etc. Mas é um tipo de interação social muito mais concreto, onde envolve contato físico propriamente dito. Agora, essa interação social mais refinada, de responder bem a um sorriso, a um elogio, geralmente está ausente.
certo? Então eles não veem motivo para aprender. Por que vocês não conseguem ensinar às vezes? Porque ele não tem motivação para isso. Então vocês têm que às vezes criar motivação para que o aprendizado ocorra. E geralmente essa motivação tem que ser extrínseca, tem que ser de fora. Não vou falar aqui hoje sobre procedimentos ABA, mas quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos, a gente usa reforçador o tempo todo para o indivíduo ficar motivado e fazer o que a gente está sugerindo. Depois a gente retira esse reforçador de modo que a própria tarefa comece a reforçar, ele não precise mais de ajuda externa. Opa, tá vivo o computador. Daqui a pouco aparece outro que eu sei. Então, gente, não existe esperar o aluno, o filho de vocês, ter vontade de fazer. Talvez ele nunca tenha. Peraí, deixa eu mexer essa mesa que ela está me incomodando.